Prezadas irmãs, prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, terceiro domingo da Páscoa, ano A, a liturgia nos oferece o discurso de São Pedro no dia de Pentecostes. São Pedro, cheio do Espírito Santo, anuncia aos homens de Israel que Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus, junto de vós pelos milagres, prodígios e sinais que realizou, Deus permitiu que fosse entregue pelas mãos dos ímpios. Vós o matastes, pregando-o na cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse, conforme está escrito no Salmo 15. Que diz este Salmo? Não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente a corrupção. Ora, este salmo era atribuído a Davi. E São Pedro diz, o patriarca Davi morreu e foi sepultado. Então não é dele que ele está falando. Ele está falando de alguém que seria um seu descendente, Jesus, filho de Davi, que não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disso nós somos testemunhas. Agora, exaltado, elevado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como agora estás vendo. Este é o testemunho pascal de São Pedro, o primeiro testemunho dele, o primeiro discurso público sobre a ressurreição do Senhor. Este sermão terá como efeito a conversão de 3.000 pessoas que vão pedir para receber o batismo. O Salmo 15, que nós lemos em seguida, foi aquele citado por São Pedro na primeira leitura. A segunda leitura é da primeira carta de São Pedro. São Pedro está na primeira e na segunda leitura. São Pedro escreveu 2 cartas, hoje nós diríamos 2 encíclicas papais, dirigidas a toda a igreja. Estas cartas, que não são dirigidas só a um grupo de fiéis, mas à igreja toda, são chamadas epístolas católicas. Nesta epístola, São Pedro diz, fostes resgatados, resgatar é comprar a libertação de um escravo, libertar através de um pagamento. Fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, essa vida fútil é o pecado original. Não por meio de coisas perecíveis, como a prata e o ouro. Prata e ouro, por mais excelentes que sejam, perecem. Não foi por meio de prata nem de ouro que vós fostes comprados, resgatados desta vida fútil herdada de vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, o cordeiro pascal, que era imolado pelos hebreus por ordem do Senhor, deveria ser sem defeito. Assim Jesus, o Cordeiro de Deus, sem defeito, sem mancha, pelo seu sangue, resgatou-nos da vida fútil herdada de nossos pais, libertou-nos do pecado original, devolveu-nos o direito à graça, tornou-nos filhos de Deus pelo batismo, irmãos dele, que se tornou primogênito de uma multidão de irmãos, e herdeiros do céu, co-herdeiros de Cristo. Antes da criação do mundo, ele, Cristo, foi destinado para isso. E neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Estamos nos tempos finais. Os tempos que vão desde a ressurreição do Senhor até a sua segunda vinda são últimos tempos. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória. A glória como homem, Jesus adquiriu com a sua ressurreição e com a sua ascensão. Como Deus, Jesus sempre teve glória junto do Pai.
Assim, a vossa fé e a esperança estão em Deus. Tudo isso São Paulo diz para que nós vivamos respeitando a Deus durante o tempo da nossa migração neste mundo. Porque nós invocamos como Pai aquele que julga a cada um de acordo com suas obras, sem fazer discriminação. Por isso, durante este tempo, enquanto temos tempo, enquanto estamos peregrinando neste mundo, devemos viver respeitando a Deus. Fomos comprados por um alto preço, temos um destino eterno, e esta peregrinação é a ocasião única, não haverá outra, para nós nos mantermos fiéis ao nosso batismo e nos tornarmos dignos das promessas de Cristo. O Evangelho apresenta Nosso Senhor aparecendo como um forasteiro desconhecido a 2 discípulos que, tristonhos, caminham de Jerusalém para Emaús. Jesus está presente no próximo desconhecido, mas os 2 discípulos, um deles chamado Cleopas, o outro não sabemos o nome, não o reconhecem. E Jesus pergunta o motivo da tristeza, e eles explicam: a tristeza é porque o nosso profeta Jesus, que pensávamos que iria libertar Israel, foi crucificado. E já faz 3 dias que ocorreu essa tragédia. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo foram até o túmulo e encontraram-no vazio e disseram que viram anjos. Alguns dos nossos, ou seja, São Pedro e São João, foram até lá, viram as coisas como as mulheres disseram, mas a ele mesmo, Jesus, ninguém viu. A tristeza, então, dos discípulos é a catástrofe da cruz, que para eles foi o fim. E Jesus agora começa a explicar as Escrituras. Vós sois tão insensatos, tão lentos de coração para compreender tudo aquilo que a Escritura falou. Não era preciso que o Cristo sofresse para assim entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, ele explicava todas as passagens da Escritura que se referiam a ele. O que é isso? É a liturgia da palavra. Jesus agora está proclamando e explicando a palavra de Deus aos discípulos. Quando chegam até a vila chamada Emaús, Jesus faz menção de prosseguir. Não é um fingimento. Santo Afonso diz que se os 2 discípulos não tivessem dito "fica conosco", Jesus teria ido embora mesmo. Mas os 2 disseram: "É tarde, fica conosco, a noite se aproxima". Jesus, então, consentiu em ficar com eles. E começou agora a liturgia eucarística. Como é a liturgia eucarística? Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o distribuiu a eles. E quando fez este gesto, o mesmo que fez na última ceia, os olhos dos 2 se abriram, mas aí Jesus desapareceu da presença deles. Agora não precisa mais de ver, basta crer. A Eucaristia é mistério da fé. Nós não vemos Jesus, mas cremos. E um falou para o outro: não é verdade que o nosso coração ardia enquanto ele, pelo caminho, nos explicava as Escrituras? Esta foi a 2ª missa que Jesus celebrou. A primeira foi a da última ceia. Sexta-feira não houve missa, nem sábado, mas domingo houve. Domingo à tarde, Jesus celebrou a Santa Missa para 2 discípulos. E eles ficaram muito alegres e foram logo a Jerusalém contar que viram o Senhor, que haviam reconhecido a ele na fração do pão. E os que estavam em Jerusalém confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou. E apareceu a Pedro. Esta aparição de Jesus particular a Pedro é muito importante. Ela é realçada por São Paulo como sendo um artigo de fé. Cristo ressuscitou ao 3º dia, conforme as Escrituras, e apareceu a Pedro. Por que é tão importante ele aparecer a Pedro? Porque Pedro é a cabeça visível da igreja. Se nós não formos insensatos, como eram esses 2 discípulos, e se não formos tão lentos para crer, nós poderíamos reconhecer Jesus nas Escrituras, que falam dele, e na fração do pão, onde ele estará presente de maneira substancial, com seu corpo, sangue, alma e divindade. Esta presença servirá para
oferecer-se ao Pai como vítima, em nosso favor, e para oferecer-se a nós como alimento, na comunhão. Felizes aqueles que reconhecem Jesus na fração do pão. Felizes aqueles que creem e que não precisam de olhos para ver que Ele está presente, escondido, mas tão real e verdadeiramente como está no céu. Se entendêssemos a grandiosidade da Santa Missa, não só iríamos à missa aos domingos, quando a igreja nos obriga, mas iríamos à missa todos os dias, sempre que pudéssemos. Na Santa Missa, Jesus se oferece ao Pai, como se ofereceu no Calvário. É o mesmo Jesus, é o mesmo sacrifício, só que ele se oferece de maneira incruenta, sem derramamento de sangue. Se fosse possível destruir a Santa Missa, a igreja seria destruída, porque a igreja define-se como aqueles que foram batizados e se reúnem em torno da mesma Eucaristia, como povo sacerdotal, para oferecer junto com o Padre o sacrifício do altar. Não é à toa que daqui a pouco o Padre vai convidar a Assembleia, constituída de sacerdotes batismais, a rezar por ele, Padre. Orai, orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aí o povo, atendendo ao pedido do sacerdote, ora: receba o Senhor por tuas mãos, as mãos do Padre, este sacrifício, o sacrifício do altar, para a glória do seu nome, o nome de Deus, para o nosso bem e para o bem de toda a Santa Igreja. Este diálogo entre o Padre e a Assembleia atesta que a missa é um sacrifício e que cada um a seu modo exerce este sacerdócio. O Padre exerce o sacerdócio ministerial, agindo na pessoa de Cristo. O povo exerce o seu sacerdócio batismal, oferecendo, junto com o Padre, o sacrifício do altar. É um milagre que assombra os anjos. A Santa Missa é o centro e o mistério da nossa fé. Tomara que nós nunca percamos isso de vista. Lutero, que conservou a fé na presença de Jesus na Eucaristia, negou com todas as forças que a Eucaristia fosse um sacrifício. Dizia ele no seu catecismo que a doutrina de que a Eucaristia é um sacrifício, chamado missa, é uma invenção dos homens. Ora, se a Eucaristia não é um sacrifício, então não há necessidade de sacerdotes. Por isso, no protestantismo, não há sacerdotes. Aquele que preside o culto é um pastor, é alguém que prega, que fala, mas não é alguém que oferece sacrifício. Que isso nunca aconteça conosco. Que nunca fiquemos sem Jesus aqui neste altar para se entregar ao Pai por nós e para se entregar a nós em alimento. E que nunca falte em nosso coração o desejo de estar com Ele, seja pela Santa Missa, seja pela comunhão, seja pela adoração, quando Ele estiver presente no tabernáculo. Ele está presente não como um cadáver inanimado, mas Ele está presente ressuscitado, vivo e glorioso. E esse corpo glorioso de Jesus, que nós vamos receber em comunhão, ao contato com o nosso corpo mortal, acalma as nossas paixões e nos dá a garantia da ressurreição. Que Maria Santíssima, que nos trouxe o pão da vida, e o seu castíssimo esposo São José nos façam entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.